vai pro tudo ou nada, né? Naquela reta final que a gente acompanha para valer, que a coisa pega mesmo, a gente fica monitorando os passos dos partidos, dos pré-candidatos na formatação de alianças e movimentações de acordo com as pesquisas eleitorais. E falando sobre esse assunto, a gente teve hoje a divulgação de mais um levantamento para a presidência da República. Hoje, pesquisa encomendada pela XP e realizada pelo IPESP entre 2 e 4 de maio, nesses últimos dias, né, nessa semana. Pesquisa que indicou o seguinte: ex-presidente Lula em primeiro com 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 31% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com 8%, na sequência estão João Dória do PSDB com 3% e André Janones do Avante com 2%. Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila têm 1% cada nesse levantamento do IPESP. Os demais nomes testados não pontuaram. Quem não vai votar? Ou vai votar em branco ou nulo, somam 8%, e 2% não sabem ou não responderam. Num cenário aqui de segundo turno, eventual confronto direto entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria neste momento, segundo o IPESP, com 54% dos votos. O presidente Bolsonaro teria 34%. Cláudio, um levantamento do IPESP que se aproxima mais do Poder Data do que do Paraná Pesquisas que nós tivemos nessa semana também, né? Bom, eu acho que o IPESP está fora da curva, né? Porque o que o Poder Data deu foi que a diferença entre Lula e Bolsonaro é de 5 pontos. O Paraná Pesquisa apontou 4,8, né? 4,7. Isso. 4,8. E agora, isso aí significa o quê? 13 pontos na frente, alguma coisa assim, né? Do IPESP é meio estranho. Eu acho o Poder Data tinha dado 41 a 36, né? E o IPESP está dando 44 a 31. É uma diferença diferente, bem diferente o IPESP aqui em relação aos outros dois. Bem grande, né? Quer dizer, eu receberia com certa cautela esses números do IPESP. Nesses levantamentos, Cláudio, queria chamar a atenção aqui para o desempenho do ex-governador João Dória, que ainda se mantém ali na casa dos 3%. Né? O PSDB teria dado um prazo aí para ele alavancar essa disputa, esse posicionamento dele nas pesquisas eleitorais. Você acredita, Cláudio, que o Dória terá lastro, prazo para crescer? Porque tudo parece muito congestionado nesses levantamentos, né? Inclusive o número de indecisos ali muito baixo nesse primeiro turno, né? Eu acho tudo muito distante da eleição, sabe, Cris? Assim, a experiência que eu tive, já participei de dentro, né, de campanha presidencial e tenho acompanhado esse processo democrático no Brasil desde que nós voltamos a eleger presidentes. Eu acho tudo muito distante ainda, né? É claro que esse é um cenário bastante factível, um cenário em que Lula e Bolsonaro cheguem empatados, né? Empatados ao menos tecnicamente, se não numericamente, tecnicamente. E vai ser assim uma filigrana que vai decidir a eleição, né? Se eles estiverem empatados com números muito elevados, de fato, né? Se houver isso, aí a gente vai poder acompanhar um processo em que um fato político qualquer desequilibre essa disputa e que essa eleição seja resolvida de fato no primeiro turno. E o pior que, curiosamente, isso não se pode afirmar, nem que o Lula é favorito nessa questão, nesse particular, nem o Bolsonaro. Quer dizer, os dois vão chegar ali juntos, né? O que poderá, o vencedor poderá ter um percentual de votos aquém do mínimo necessário para ser considerado eleito, mas também pode dar um salto na reta final. Isso pode acontecer tudo, finalmente, né? Com relação à candidatura, a pré-candidatura de João Dória, eu vejo que está cada vez mais difícil, né? É preciso lembrar que ele não está parado. Você vê que essas andanças de João Dória pelo país deram resultado, pelo menos nas últimas 2 semanas, quando ele começou a viajar, se deslocar, foi ao Pará, foi a Goiás, etc., Brasília, né, e tal. Ele acabou melhorando um pouco o desempenho. Você vê no Paraná Pesquisa, que é uma pesquisa na qual de fato eu confio, a gente verifica que ele passou de 2,3 para 3,2.
Olha, não é nada, ele cresceu ali, né, quase um terço dos votos que tinha, ele conquistou, né? Mas também outros candidatos cresceram, o próprio Ciro Gomes cresceu também 2 pontos, foi de 5,4 para 7,4, é um crescimento expressivo. Bolsonaro cresceu também, cresceu 2,5 pontos, né, percentuais, encostou mais no Lula, etc. E o Lula permanece parado, permanece estagnado nos 40%. Aí é a coisa do meio copo, né? Do meio copo, como é que é? Positivo e o negativo, né? Aquela coisa do meio, como é? Copo meio cheio e meio vazio, Meio cheio e meio vazio. Por quê? Porque o Lula, as pessoas dizem, o Lula bateu no teto, chegou em 40 e de fato esse é o número que tem se reproduzido nas pesquisas mensais do Paraná Pesquisa. Ele não passa de 40, não sobe de 40, mas também não desce. Sabe? Então, assim, se é certamente preocupante para os petistas que o Lula tenha parado de crescer, para os bolsonaristas é preocupante o fato dele não descer dos 40, né? Não reduzir dos 40. Certamente esse teto decorre não da escolha, ou decorre menos da escolha por outros candidatos e muito mais do índice de rejeição do candidato, né, do pré-candidato. O mesmo acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro tá ali, continua subindo, etc., mas o teto dele é muito parecido com o teto de Lula, né, em razão também da alta rejeição. Como chefe do governo, o Bolsonaro tem algumas perspectivas melhores do que o adversário. Por exemplo, ainda não se percebe nitidamente os efeitos da mudança, por exemplo, da criação, né, do Auxílio Brasil, que que vai beneficiar milhões de pessoas, né? Nas populações mais pobres, dificilmente você encontrará uma família que não tenha alguém que foi beneficiado não terá sido beneficiado por esse programa. Agora que o Auxílio Brasil ficou permanente, isso é mais um dado, né? Mas o dado mais importante e concreto para quem é pobre neste país é o fato de estar recebendo desde dezembro do passado, né, no mínimo o dobro do que recebeu no antigo Bolsa Família. Isso produz efeitos eleitorais inegáveis. Talvez o Auxílio Brasil já seja responsável por ou ao menos parcialmente, por esse crescimento do Bolsonaro. Mas como é que vai ser, né? Será que isso de fato vai se confirmar? Será que as pessoas... E o brasileiro faz isso mesmo, né? Fica grato pelo governante que melhorou a sua condição de vida e vota nele em razão disso. Pode ser que com isso o Bolsonaro consiga reverter votos e tal, que hoje lhes são desfavoráveis, sobretudo na região Nordeste. Então, assim, há muitas possibilidades abertas, né, ou em aberto, para a gente cravar ali uma situação, seja de quem for. De repente, também, as pessoas podem começar, como esperam os tucanos, né, podem começar a demonstrar uma certa exaustão dessa disputa, dessa polarização, a exaustão dessa troca de fogo, né, entre lulistas e bolsonaristas e tal. Isso é meio cansativo mesmo. As pessoas quer saber, eu vou votar num terceiro candidato. E aí o Dória pode ter uma chance nesse sentido. Enfim, olha, o Dória, o Ciro, né, e outros candidatos. Mas, por enquanto, não dá para cravar absolutamente nada. E eu percebo também que, embora muita gente esteja prestando atenção na questão eleitoral de outubro, etc. e tal, muita gente está fazendo questão também de não pensar nisso, né? De saco cheio de tantas mentiras, tantos factoides, né? Tanto oportunismo político, as pessoas estão exauridas disso, né? Tem muita gente que não quer nem ouvir falar de campanha eleitoral e tal, só quer deixar isso para pensar nisso no final da campanha. Então é tudo muito indefinido, mas por enquanto a mais forte possibilidade é a gente ver aí os dois principais líderes das pesquisas disputando mesmo, voto a voto, a vitória em outubro.